Boa tarde. Por determinação da presidente desta Casa, vereadora Cirlei Terezinha Bernardes da Silveira, damos início à segunda sessão ordinária do exercício de 2019. Desejamos boas-vindas aos vereadores dessa Casa e ao público presente. Informamos a comunidade taquarense que as sessões da Câmara de Vereadores de Taquara podem ser assistidas em tempo real acessando o endereço eletrônico www.câmarataquara.rs.gov.br no link TV Câmara e através do blog do Mazute. Para melhor andamento dessa sessão, pedimos a todos que coloquem seus celulares no modo silencioso ou os desliguem. A partir deste instante, a presidente do Legislativo taquarense dará início aos trabalhos desta sessão. Com a palavra a vereadora Cirlei Terezinha Bernardes da Silveira, presidente dessa Casa. Cumprimento os colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham através dos meios de comunicação e faço um registro na noite de hoje da presença nesta casa do ex-vereador Fabiano Matti, do nosso presidente da Associação do Bairro Campestre, Aldino, a presidente da Associação de Moradores do Loteamento Tito Eldorado, e o Adilson, representando aqui o Instituto Vitória, também nos visitando na noite de hoje. Também de pronto quero dizer que temos hoje a grata satisfação de recebermos nesta casa o vereador Carlinhos Micaelsen, que veio para conversar um pouco conosco sobre um assunto que muito aflige a comunidade da região, que diz respeito à nossa barragem das Laranjeiras, que tem tido muita luta do prefeito de Três Coroas, algumas investidas da Prefeitura de Canela e pouco resultado efetivo de prestação de serviço, de cuidado com a barragem. Inicialmente, como é de praxe, de acordo com a resolução número 3 de 2018, convido a todos os vereadores para entoarmos no início da sessão o hino nacional brasileiro. Nas margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais ardida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos braços
mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que sentas estrelado. E diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado. As sedes da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte derramorada. Entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste solo és mais gentil, pátria amada Brasil. De acordo com o artigo 79 do Regimento Interno desta Casa, convido o vereador Carlinhos Micaelsen, do município de Igrejinha, para fazer uso da palavra no início desta sessão ordinária, conforme requerimento enviado a esta Casa, contendo a sugestão de moção de apelo à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura sobre vistoria e laudo técnico da barragem das Laranjeiras, Canela, Rio Grande do Sul. Concedemos o tempo de 10 minutos a ti, vereador. Fique à vontade. Um bom final de tarde a todos. Presidente Sirlei, obrigado pelo espaço. Colegas vereadores. O que me traz aqui, não sou de 5º nem 8º mandato, né, mas sou de 1º mandato de Igrejinha. E como nós, vereadores, vamos sempre em busca do que a comunidade nos pede, do que nos solicita. E a gente vai atrás da prevenção do que é melhor, seja na vida humana, seja na causa animal, que a gente acompanha todas as câmaras aqui. Hoje, em Taquara, é a minha primeira vez. E a preocupação que a gente fez para trazer a moção, porque a gente teve contato com vereadores de Canela, Três Coroas, com a comunidade. Muitas vezes a gente tem hoje uma conversa com o Felipe, que trouxe uma tranquilidade maior, que teve contato hoje com o secretário do Meio Ambiente do Estado, que a preocupação, principalmente, não atinge a todos, mas a ribeirinhos que moram em Três Coroas, Igrejinha, Taquara, Parobé, que são os que seriam afetados. E a gente, por que vai atrás? Porque a gente viu que, ano passado, um simples açude enrolante, o estrago que fez. Então, se tu olhar nosso rio Paranhama, da década de 70 para cá, que eu sou da década de 70, a gente vê várias vítimas, várias causas que ocasionou nosso rio. E a preocupação, muitas vezes, quanto mais próximo de Três Coroas, a preocupação da população ela é maior. Quanto mais afastado, depende de São Leopoldo, outras cidades, é menor a preocupação. Então, não porque o que traz aqui não é a barragem Bruminhas ou de Mariana, que lá era uma barragem de minérios, de outros produtos químicos, né, que afetou, foi um estrago muito maior. Mas, quem sabe, é um sinal para todo o país se prevenir, pegar uma prevenção, ir atrás e ver que, como o Felipe falou, a barragem de Três Coroas, quem conhece ela há muito tempo, sabe que ela tem os laudos, mas nenhum garante 100%, porque ela existe alguns problemas pequenos. Pode ser que seja para o futuro, não seja para hoje o problema que ela apresenta. Mas, então, por isso que eu fiz uma moção por Igrejinha, fiz um requerimento para as cidades vizinhas, que a união das cidades, a união dos vereadores, porque muitas vezes, tipo em Taquara, se vocês querem uma causa comum, a união dos 15 vereadores vão lá com o prefeito, com o Titinho e conseguem. Então, se nós queremos alguma coisa para a nossa região, para a nossa segurança da nossa comunidade, a união dos municípios mais próximos, acredito que seja muito importante. E através disso que eu venho, tanto Três Coroas, Parobé, Taquara, fazer essa moção, só que eu fiz a moção para o meio ambiente. E o que o Felipe trouxe hoje, que a moção deveria ser para o planejamento. Que o planejamento vai ver se aquela barragem tem ou não tem utilidade para o Estado. Que até 2012, a barragem era de responsabilidade do município, Três Coroas, Canela, que tinha o domínio, o comando e a segurança dela. E de 2012, o município entregou para o Estado. E desde 2012 está na mão do Estado a segurança dela. Tem barragem, se não tem utilidade hoje para o governo, porque a gente tem que ver, enxugar a máquina. Então, a gente tem que ver se ela está dando
se ela tem um lucro ou ela está dando prejuízo mensal, porque de repente o Estado, se ela não está dando um resultado para o Estado como deveria, você pode tomar outra providência e eliminar ela. Digamos que seria uma coisa mais segura. Que toda vez que dá uma chuva mais forte, o rio enche, a comunidade, pelo menos de Igrejinha, Três Coroas, é assim, vão largar a barragem. E pode ver que essa Laranjeira, quem fez o raft, sai de lá e vê que ela não tem mais a liberação de água por baixo, somente por cima. Então a gente não sabe, e o laudo técnico ele não é 100% garantido que ele não vai trazer problema para os nossos ribeirinhos, que passam por Taquara também. Então não vamos deixar acontecer alguma coisa e vamos atrás tentar fazer o melhor. Tudo que acontece na vida é para a gente olhar com outros olhos. Pode dizer que conhece aquela barragem há 30, 40 anos, mas hoje ela tem o tempo vai estragando. Isso não tem uma manutenção diária, mensal, digamos, né? Ela com o tempo, ela digamos, não está apresentando problema hoje, vamos deixar assim. Assim foi as que aconteceram em Minas Gerais. Lógico, lá era mais grave que era com minério. E o problema, até um colega meu, mas não vai dar o impacto que deu lá. Garanto que não vai dar o impacto que deu lá. Mas uma barragem que tem seus 20 metros de altura, você pode ter certeza, de 8 a 10 metros de altura atrás dela, é acúmulo de lama, de folha, de terra, de barro. Pode fazer qualquer represa, em qualquer arroio, pode ser em Padilha, né, Soares? Qualquer represa que fizer, ela vai acumular dejetos atrás. E aquilo pode ser um perigo para a nossa região, sim. Então, a gente pede o apoio de todos os vereadores, que quem tem contato com o governo, com secretarias, que faça uma moção para o planejamento, como eu botei para o meio ambiente, mas aí é o planejamento que vai ver se ela tem utilidade ou não para o Estado, que se comova com nós e não vamos deixar acontecer alguma coisa no futuro, seja daqui a 5 anos, 10 anos, quem sabe a gente não vai estar aqui no mandato, mas que a gente se preocupe, sim, com a manhã de Taquara, como eu me preocupo com a manhã de Igrejinha. A gente está vereador, mas a tendência é ser morador de Igrejinha, você ser morador de Taquara. Então, nós vamos ter nossos filhos, nossos netos na nossa região. Então, tem que ter essa preocupação, sim, com a nossa região. E se puder contar com os vereadores de Taquara, assinar a moção, tanto, de repente até fazer uma moção para o planejamento, como o colega Felipe colocou, e que a gente possa evitar e dizer, viu, não aconteceu nada, que bom, mas foi graças a cada um que fez a sua parte. Seria isso, e muito obrigado por deixar um tempo, parabenizar a casa que poucas, talvez seja a primeira Câmara que eu vou que tem uma representação feminina tão grande como a de Taquara. E isso é importante para a população, que tem os dois lados da visão, né? Parabéns para Shirley pela mesa e cada vereador. Muito obrigado. Nós que agradecemos, vereador Carlinhos, pela tua disponibilidade e por ter nos convocado a participarmos através da moção. Atenderemos a sugestão do vereador Luiz Felipe e faremos encaminhamento à Secretaria, então, de Planejamento, junto com a Meio Ambiente, que é importante que chegue até as duas. A moção está pronta e já está assinada por todos os vereadores desta casa. A Câmara de Vereadores de Taquara, através dos seus vereadores, não vê problema algum em se somar a lutas importantes. A prevenção é a melhor forma de nós não termos catástrofes como tivemos em Minas Gerais. Então, é importante, sim, que nos somemos à luta de Igrejinha, Três Coroas, para que a gente tenha estabelecida este laudo técnico e que nós saibamos em que situação se encontra a barragem. Depois do problema estabelecido, os resultados não são alcançados. A prevenção, através dessa luta conjunta, através da moção já assinada por todos os vereadores, é a melhor forma, indiscutivelmente. Agradecemos muito mesmo a presença de vocês nesta casa e colocamos-nos à disposição para qualquer luta que tenhamos à frente. Somamos sempre nessas lutas, nessas boas lutas. Solicito neste momento a senhora Marilene Wagner, diretora legislativa desta casa, que proceda na publicidade da documentação que deu entrada nesta casa.
Ofício do Gabinete do Senhor Prefeito de número 59, encaminhando cópias das leis municipais números 6.159. Autoriza o Poder Executivo a contratar um servidor em caráter temporário para atuar no residencial terapêutico situado nesta cidade. Lei Municipal número 6.160. Autoriza o Poder Executivo contratar temporariamente um psicólogo ou assistente social para atuação na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Lei Municipal 6.161. Autoriza o Poder Executivo contratar temporariamente 2 psicólogos ou assistentes sociais para atuação na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Lei Municipal 6.162. Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente motoristas operadores de máquina. Lei Municipal 6.163. Ratifica e convalida o decreto que prorroga a declaração de utilidade pública que requisita os guichês e boxes de ônibus da atual terminal rodoviário intermunicipal de Taquara, bem como a pactuação de termo de permissão de uso onerosa com a empresa Estação Rodoviária de Taquara Limitada das instalações dos guichês, loja número 9, os boxes de ônibus e a área externa do bem situado na Avenida Sebastião Moretti, número 2120, 2244 e da outras providências. Lei Municipal 6.164. Altera o inciso 1º do artigo 1º da Lei Municipal 5.492, de 20 de maio de 2014. Lei Municipal 6.165. Autoriza o Poder Executivo contratar temporariamente um psicólogo ou assistente social para atuação na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Publicidade. Projeto de Lei número 7, Poder Executivo número 8. Institui o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Taquara, Refis. Projeto de Lei número 8, Executivo número 9. Altera a redação do artigo 4º da Lei Municipal 6.162, de 31 de janeiro de 2019. Moção de apelo à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura sobre a vistoria e laudo técnico na barragem das Laranjeiras, Canela, Rio Grande do Sul. A moção recebeu a assinatura de todos os vereadores na presente sessão. Era essa a leitura. Colegas vereadores, eu tenho um questionamento a reforçar com os senhores. Na semana passada, nós colocamos que o vereador Levi, ausente por problemas de saúde, se encontra em atestado médico, em licença saúde, por 10 dias. Na oportunidade, questionei aos senhores e quero reforçar esse questionamento, se vocês têm alguma oposição, que a gente, então, aguarde para a semana que vem para ver como será conduzido a licença saúde do vereador e que, então, nós possamos escolher as comissões desta casa. Continua a concordância? Então eu peço aos vereadores que concordam com isso, que a gente aguarde o retorno ou o posicionamento do vereador Levi e sua substituição, para daí então retomarmos a... Pois não, vereador? Eu só dou uma sugestão. Se surgir algum assunto específico para algum tipo de comissão, a gente faz ela. Aguardamos, mas vamos supor, a necessidade de alguma matéria... a gente faz essa que está por necessidade. Claro, pode não ter necessidade, mas pode haver necessidade, então fica a sugestão que, se houver necessidade, que a gente monte aquela que for necessário até o retorno dele. Perfeito. Então eu solicito aos vereadores que concordem, permaneçam como estão, e os que são contrários se manifestem. Então todos concordam que a gente espere e aguarde a definição do problema de saúde do vereador Levi. Pois não, vereador? Presidente, só para mim, a Magali está no lugar do Telmo, né? Mas não é na mesma comissão do Levi. Não, é na comissão permanente. Nós vamos, então, montar as outras comissões todas. Do Levi, o Levi participa de qual? O vereador Levi participa da CCJ. Ele está como presidente? Não. Relator? Vogal, então, daí tem o presidente e o relator. Mas nós temos que montar todas as outras comissões, vereador. Tá. Então não é especificamente com relação a isso. Não é com relação a isso. São as outras comissões todas que funcionam na casa. De acordo. Tá bom. Obrigada, vereador.
Solicito à senhora Marilene Wagner, diretora legislativa, que proceda na leitura do projeto, acompanhado do parecer para discussão e posterior votação dos senhores. Projeto de Lei número 134 de 2018, de autoria do vereador Guido Mário Praz Filho. Altera a ementa e o artigo 1º da Lei Municipal 6.146, de 12 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a inclusão de plantas alimentícias não convencionais, PANC, na alimentação escolar dos estabelecimentos da rede municipal de ensino. Parecer número 8 da Comissão de Constituição e Justiça. Relatora a vereadora Sandra Beatriz Schaeffer. Voto da relatora. Acolhendo a justificativa exposta na mensagem ao projeto, voto pela regularidade do projeto em relação à forma e legalidade. Vereadora Mônica Juliana Fácio, também da comissão, vota favorável. Ausente no momento da reunião, que se encontrava atestado médico, vereador Levi Batista de Lima Júnior. Na verdade, é uma troca da palavra dispõe pela palavra autoriza. É apenas essa alteração ocorrida no projeto de lei. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Por favor, presidente. Ajuda dos universitários. Uma assessoria para o vereador Telmo. Evandro, uma assessoria para o vereador Telmo. Aperta no botão que não é para apertar. Tenta de novo, Telmo. Tenta de novo. Tenta de novo. Ali, ó. Também não deu. É a pecinha atrás do computador. Por que não tem esse monte de jornal ali para dentro? Vou levar o computador. Mas aqui no porão tem lixo. Mil coisas, tá? Não, tem pouca coisa. Eu botei tudo no lixo meu aqui, ó. Porque é bom aqui, ó. Tô com o lixo atochado aqui, ó. Tu não quer? Bota nisso aqui para não precisar tirar dois lixos. Eu gostei aqui. 14 votos favoráveis, colocando em evidência a ausência por licença saúde do vereador Levi. Coloco em votação a seguinte matéria. Em bloco. 2 pedidos de informação, número 1 e número 02. Os pedidos de informação em discussão. Não havendo inscritos para discussão, os pedidos de informação em votação.
Aqui, ó. Carlinhos Michaelsen. 13 votos favoráveis, registrando a ausência do vereador Levi por licença-saúde. Coloco em discussão a moção número 02 de 2019, de autoria dos vereadores desta casa. Moção esta que foi amplamente divulgada pelo vereador Carlinhos e uma solicitação vinda da Câmara de Vereadores de Igrejinha para que a gente se associasse a esta luta com relação à barragem das Laranjeiras. Nesse momento, a moção número 002 de 2019 em discussão. Vereador Luiz Felipe Luz Lenin. Quero inicialmente cumprimentar o vereador Carlinhos de Igrejinha pela proposição, porque essas pautas que são de interesse regional, elas precisam ser levadas sim para todas as câmaras de vereadores da região. Então, essa é uma demanda de extrema importância, porque em caso de desastre, ela causaria problemas em todos os municípios do Vale do Paranhana. E, quem sabe, Taquara seria muito fortemente atingida, porque ela está na parte mais baixa, né, da descida dessas águas. Ao mesmo tempo, justamente hoje, quando estava na reunião do Executivo Estadual do PSDB em Porto Alegre, quando recebi no grupo da Câmara a indicação da moção, eu estava com o secretário de Meio Ambiente do Estado, junto na mesma reunião, e daí encaminhei para ele, questionando se ele tinha já o conhecimento sobre essa pauta ou não. E ele, de imediato, me respondeu, dizendo que em 2017 ou 2018, ele não sabia a data mais específica e precisa, se fez uma vistoria no local, se constatou que precisam algumas pequenas correções, mas nenhuma delas que coloque em risco a barragem e que nós podemos, de certa forma, deixar a população regional tranquila em relação à situação e ao estado da barragem. Ao mesmo tempo, ele nos recomendou, e daí foi onde a vereadora, a presidente dessa casa, e o próprio Carlinhos, nas suas explanações, já falaram, né, que nós, então, de forma regional, encaminhássemos uma nova moção e ou pedidos de informações para a Secretaria de Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a barragem, ela pertence ao Estado, e é a Secretaria de Planejamento que tem que dizer qual a real necessidade da existência ainda daquela barragem. O que pretende o governo do Estado do Rio Grande do Sul com o uso ou não uso daquela barragem. E daí, a partir dali, nós vamos ter ideia dos encaminhamentos que serão necessários em relação a ela. Porque, bom, se não há necessidade de se ter a barragem, qual a necessidade do Estado ficar fazendo melhorias? Desativa e termina com ela, né? Extingue a barragem. Ou, não, existe a necessidade de se manter por determinadas razões, então que se façam as manutenções e que se dê a devida atenção e que se busque os resultados econômicos que ela pode prosperar, então, para a cidade de Três Coroas e para toda a região do Vale do Paranhana. Então, fica aqui o pedido, presidente, para que, quem sabe, já na próxima sessão a gente já tenha, então, a moção para a Secretaria de Planejamento. Providenciaremos isso, vereador, agradeço. Próximo a fazer uso da palavra por 2 minutos, o vereador Telmo Vieira. Presidente, quero cumprimentar o vereador Carlinhos e o seu colega, vereador também de Igrejinha, que nos trouxeram essa pauta tão importante. É uma pauta que vale a pena ser debatida, são lutas que valem a pena mesmo estar à frente, porque nos preocupa também, a nós aqui, como também nos preocupa também a barragem do Salto, né? Então, nós sabemos o quanto nós somos ameaçados pela sombra de algum desastre, né? Então, sim, temos esses exemplos, né, do que aconteceu, então não está fora de nós realmente irmos atrás de precauções, de procurar o Estado, né,
de ver, então, a grande preocupação de Igrejinha e arredores, se a barragem realmente ela tem eficiência ou não, né, para nós, a comunidade aqui da região do Paranhana. Também quero também citar que essa luta é uma luta que vale a pena, porque lá em 2015, esta casa, juntamente com o Parlamento Metropolitano, nós encaminhamos para o Estado também que a comunidade do interior de Padilha não queríamos a barragem na qual já estava projetada para vir, ou aqui, ou na Areia, né, ou então no Manjolo. Tinha essa possibilidade de se ter, e a comunidade, procuramos então o governador enviou-nos para uma reunião o seu secretário, aonde que a palavra do governador foi a seguinte, com certeza será, hoje já existe a barragem lá, né, das Laranjeiras, já existe, mas a comunidade tem grande interferência nessa barragem, apelando aos nossos governantes. Foi isso que o governador nos deu a palavra dele naquela época, e se realmente a questão barragem na Padilha não existiu, né? Então eu acredito que essa solicitação encampada por câmaras de vereadores, como tu mesmo falaste, regionalizando essa demanda, né? E este apelo ao governo, com certeza teremos êxito e será atendido. Parabéns pela proposição. Próximo a se manifestar, vereador Guido Mário Praz Filho. Quero saudar a nossa presidente, os demais vereadores, parabenizar o Carlinhos pela iniciativa. Eu acompanho muito essa questão das águas, faço parte do Comitê Sino há muitos anos. Inclusive, existe uma outra barragem acima desta, que está sendo duplicada a vazão para mais produção de energia elétrica. Então, mais água vem para essa barragem. Eu, no tempo de jovem, o Nelson acho que deve lembrar também, todo dia à tardinha era largada a barragem. Então, todo dia à tardinha o nível do rio Santa Maria aumentava, porque eles largavam uma quantidade de água da barragem. Hoje a barragem ela está aberta, ela tem, claro, quando a chuva é muito grande, ela retém a água por algum tempo, né? Mas devido às tragédias que vêm acontecendo pelo Brasil com barragens, são outros tipos de barragem, mas eu acho que a preocupação ela é importante, e ver se tem necessidade ou não. Eu acho que para o futuro pode sim, ela pode ter utilidade, porque a gente não sabe as condições climáticas vão ser para o futuro. Nós vivemos em uma região com grande precipitação de chuva, né? Se fosse em outra parte do país, uma barragem daquela ali, com certeza estaria retendo água para atender a população, que não é o nosso caso, né? A não ser nos períodos de estiagem muito grande, que já aconteceu aqui no Rio dos Sinos, né? Por exemplo, a mortandade de peixe que deu, baixo fluxo de água, calor intenso, né? Baixa oxigenação, falta de água, uma carga tóxica foi largada no rio, consumiu pouco do oxigênio que ela tinha e morreu em 2006, né? 80 mil toneladas de peixe, né? No Rio dos Sinos, a maior desastre ambiental aqui da nossa região. Então, eu acho que é importante a gente ter conhecimento. Inclusive, vou encaminhar, já peço aqui, e vou fazer esse encaminhamento, para que a gente peça o resultado desses estudos feitos, que o Carlinho disse em 2007. Se o Estado fez estudos, tem tudo catalogado, eu acho que seria importante nós termos isso à mão, para a gente ter um conhecimento mais profundo do estudo que foi feito junto à barragem. Seria isso. Pedido registrado pela nossa diretora legislativa, vereador. Próximo vereador a se manifestar, vereador Nelson José Martins. Eu quero saudar o vereador Carlinho pela ideia, mas quero dizer para vocês, isso são 3 usinas, não sei se estão todas ainda em atividade. A usina dos Bugre recebia água, é uma canalização de metal, de cano de metal, que passa um carro por dentro. Passa por dentro de um morro, toca a usina dos Bugre, depois a canastra
e daí vem cair nessa usina. Se que não está em atividade, não tem por que ter barragem, né? E eu tenho uma outra preocupação que o pessoal do Riozinho deve ter. Eu tenho preocupação por causa da cachoeira. Vocês conhecem a barragem do 45? Do quilômetro 45? Se um dia tiver muito cheio, estourar aquela barragem, eu quero dizer para vocês uma coisa. E aí, não faz muito tempo, eles queriam fazer barragem aqui na nossa região aí, né? Queriam fazer barragem. Olha, se hoje a situação de juntar água não é essa aí. A situação de juntar água é limpar os poços dos rios, né? Que é muito mais fácil do que construir barragem. Mas a preocupação sempre é bom a gente ter, né? Porque preocupação, a gente vê que onde não tem preocupação, acaba ocorrendo sinistro. Então, essa moção que vá para lá e que haja uma informação e que o Estado fiscalize, porque tem que fiscalizar. Essa história de só conversar, não, tem que botar fiscalização na rua. Quando deu estourou a primeira barragem, não fizeram a fiscalização. Agora prenderam até os caras. Na outra não fizeram nada, né? Eu acho que está na hora de alguma coisa tem que ser feito, né? Eu acho que quem tem responsabilidade tem que pagar pela responsabilidade que tem. Era isso. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para discussão, coloco a moção número 002 de 2019 em votação. Votos favoráveis à moção, são 14 votos. 13 votos, então tem um errado aqui na minha leitura. Mas aqui eu tenho a contagem no meu computador como 14. São 13 votos favoráveis, registrando a Marlene votou 2 vezes, não tem problema. Então são favoráveis 13 votos, registrando a ausência por licença saúde do vereador Levi. Agora coloco em votação as indicações de números 009 a 024. Já para a votação, porque indicações nós não discutimos. Treze votos favoráveis, registrando a ausência por licença saúde do vereador Levi. Nada mais havendo a constar de matérias para serem discutidas e votadas, daremos então início ao grande expediente, concedendo o tempo de 5 minutos a cada vereador, seguindo a ordem estabelecida no regimento interno desta casa. Para fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos, vereadora Carmen Kirsch. Cumprimento a senhora presidente, eu cumprimento os demais vereadores dessa casa, com permissão também, senhora presidente, de cumprimentar o vereador presente na noite de hoje, vereador Carlinhos, da cidade de Igrejinha. Cumprimentando a vossa pessoa, eu cumprimento as demais pessoas que estão presentes na noite de hoje, como também as que estão nos ouvindo. Senhora presidente, quer dizer que na semana passada, teve nesta casa uma associação de moradores dos bairros Mundo Novo, Medianeira, Ideal, e também do loteamento Maciel. E eu fui, semana que passou, eu fui visitar esses bairros. Gente, parece que eles não existem dentro daqui da nossa cidade de Taquara. Ele está do ladinho do centro. A gente que vive, eu que vivo, que sou vereador do interior, que vivo cobrando o interior, a precariedade que tem alguns das localidades, eu fiquei estarrecida da maneira que está
o poder executivo cuidando disso. É um absurdo. Coitado das pessoas, vereador Fifi. Não tem como trafegar. E me chamou muita atenção que o mato também está tomando conta. Além dos buracos, e tem buracos fazendo aniversário, que estavam me falando, e fica do lado de uma rodovia muito movimentada, principalmente agora no verão. Gente, é um desleixo. E vendo na noite de hoje, tem aqui também a presidente do bairro Tito e Eldorado, que a gente chama que é os dois bairros juntos. Provavelmente ela não está aqui também para dizer que lá está tudo mil maravilha. Eu não estou acreditando e gostaria que ela tivesse isso para isso. Porque ela vem reivindicando há muitos anos e aqueles bairros também está deixando as traças. Mas eu quero dizer uma coisa, que voltando um pouquinho atrás, em 2015, tá? Eu até falei para o pessoal que estava aqui, onde eu fui conversar com alguns moradores da região, essa semana ali da Mundo Novo. Em 2015 não tinha dinheiro para nada, vereador Soares. Não tinha dinheiro para botar óleos nos caminhões, nos maquinários. Não tinha dinheiro para nada. Não tinha dinheiro para saúde, não tinha dinheiro para nada. Para minha surpresa, em 2016 tinha tudo. Tinha tudo em 2016. Por quê? Porque era ano eleitoral. Então, se é ano eleitoral, este ano vai acontecer a mesma coisa. Fico alerta aí a comunidade, o povo taquarense, porque esse ano de 2019 que nós estamos passando, tá, é um ano anterior das eleições de 2020. Em 2020, pessoal, vai ter dinheiro para tudo. Para tudo. Porque é 3 anos de má gestão, tá, e um ano tem tudo. Um ano tem trabalho, tem óleo, tem maquinário, tem tudo, pessoal. Tem remédio nos postos, tem exames, tem tudo. Aí, por quê? Porque o ano eleitoral precisa eleger alguém que vai ficar novamente, daqui a pouco, 4 anos, trabalhando 1 ano e nós sofrendo 3 anos. Assim está a política de Taquara. E para minha surpresa também, na semana passada eu comentei nesta casa, né, a respeito das ecografias. Que as ecografias, e diferente de pessoas que já estão com alguma doença, diferente das gestantes, diferente de tudo, estão marcando com o contrato que eles têm de compra das ecografias, porque a demanda é bem grande, né? Então está levando em torno, né, de meses para ser marcadas, tá? Gente, o que eu fiquei sabendo hoje é um absurdo. Aonde está o nosso prefeito que quando vai falar em saúde, disse também que eu estava junto ao lado dele, no meu interior, casa por casa, batendo nas portas, e o pessoal cobrando a saúde, e ele dizia, a nossa saúde vai ser praticamente de primeiro mundo. Vereador Telmo, eu acho que o senhor não tem esse conhecimento, o de que eu fiquei sabendo agora de tarde. E essa semana eu quero fazer um requerimento nessa casa, um pedido de informação, que informe essa casa se é verdade, e que a pessoa que ia me falar isso, provavelmente ela não ia dizer, né, para mim que isso está acontecendo, que se não tivesse. Tem um aparelho de ecografia guardado dentro da Secretaria de Saúde, ou alguma sala por aí, se deteriorando, gente. Se deteriorando. Que administração é essa? Não pode ceder esse aparelho para o hospital para atender o nosso povo. Mas que atenda o nosso povo e empresta para o hospital. Que a comunidade vai ter provavelmente muito mais ecografias. Mas não, prefere deixar guardado, se deteriorando, que já teve enchente, que diz que já entrou dentro dessa sala, já está acontecendo o pior, gente. Daqui a pouco não presta para mais nada. E essas salas que as pessoas me falaram, que uma pessoa me falou, que aonde está essa máquina, como que está entrando água para dentro? Dentro de uma Secretaria de Saúde, ou dentro de qualquer outro órgão público de Secretaria do nosso município. Isso se chama, pessoal, má gestão. Má gestão. Eu vou deixar aqui dito hoje. Por favor, eu peço aqui, senhora presidente, que estou já encerrando o meu tempo, dizendo que vá ver se isso é verdade e faça o favor
Entrega isso para o hospital, empresta sei lá o quê, faz qualquer acordo, mas atenda a nossa população e não deixa um aparelho desse, né, se estragar diante de tanta gente precisando de exames de ecografia no nosso município de Taquara. Meu muito obrigado, por hoje é só. Próximo vereador a se manifestar, vereador Daniel Lam. Preto. Saúdo a presidente da casa, a vereadora Cirlei, demais colegas vereadores e vereadoras, pessoas presentes na noite de hoje, em mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Gostaria de dar ênfase a algumas indicações que fiz na noite de hoje, quase todas elas em relação à nossa Secretaria de Obras, duas delas em relação a 2 bueiros, um na rua Melvin Jones, 2798, no bairro Petrópolis, e outro na rua na parada de ônibus em Tucanos, no Beco do Esmanhoto também, que teve uma variação, né, muito grande lá. Eu acho que foi um poste de energia elétrica, caiu na parada de ônibus e danificou bastante, não tendo nem mais a cobertura, né? Então não sei nem se seria a nossa secretaria que teria que fazer o reparo, ou enfim, a gente correr atrás de outra possibilidade, já que foi um poste da Companhia de Energia Elétrica. Também fazer a roçada naquela parada, né, onde tem vários moradores que ocupam diariamente, né, a parada de ônibus no beco ali que vai em direção ao frigorífico Esmanhoto. Também gostaria de falar sobre o final de semana. Estive na prainha, né, nosso famoso balneário João Martins Nunes, acompanhando o nosso campeonato de futebol 7, e fui bastante questionado pelos jogadores, enfim, também pela população que foi lá prestigiar o evento, que as condições da estrada para chegar no balneário estão bastante ruins. Então fica aqui o meu pedido, a minha indicação ao secretário, que vá lá dar uma olhada e melhorar as condições, já que o campeonato é bastante curto, né, e favorecer essas pessoas que vão lá para prestigiar esse que é um grande evento que temos na nossa cidade. Também gostaria de me solidarizar, eu sei que é bastante distante da nossa cidade aqui, mas eu, como ex-jogador de futebol, enfim, já participando de categorias de base no Internacional e morei em concentração, as famílias, né, desses jogadores lá na cidade do Rio de Janeiro, né, que perderam seus filhos, enfim, buscando sonhos de se tornarem jogadores de futebol. Foi ceifada a vida desses rapazes aí muito novos, né, que estavam procurando um dia se tornar um jogador de futebol, que eu acho difícil uma criança entre 15 e 18 anos que não tem esse sonho, né? Então fica aqui a minha solidariedade a essas famílias dos jogadores da cidade do Rio de Janeiro, do Flamengo, que perderam suas vidas nessa grande tragédia aí. Também gostaria de agradecer, de certa forma, e valorizar o trabalho, não só cobrando o nosso executivo, enfim, a nossa Secretaria de Obras. Foi feito lá no bairro Tucanos, recentemente, uma melhoria no valo, conserto de paralelepípedos também, que estavam irregulares ali, foram consertados. Na localidade de Alto Tucanos também foi feita uma patrolagem, ensabramento, foi feito melhorias. Na localidade do Açoita Cavalo também foram feito várias melhorias também. Então a gente está aqui para cobrar o executivo também e para valorizar quando o trabalho é bem feito. Por hoje é isso aí, dona presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Próximo vereador a se manifestar, vereador Guido Mário. Quero dar meu boa noite a todos, saudar o presidente Cirlei, os componentes da mesa, os servidores da casa, os vereadores e vereadoras, pessoas presentes aqui no plenário. Também estava aqui conosco até pouco tempo o Carlinho Micael, sim, vereador de Igrejinha, que veio até esta casa solicitar a nossa parceria para o encaminhamento de uma moção referente à barragem do Laranjeira, que fica em Canela, que acaba desaguando, né, no rio Paranhana, e uma eventual catástrofe naquela região
pode atingir a nossa cidade. Hoje a barragem ela está aberta, com a sua vazão, mas uma precipitação muito forte de chuva, ela vai acumular água e, se romper, pode dar um desastre grande aqui, afetando a nossa região. A gente sabe que a barragem do Bugre, onde é produzida energia elétrica, foi duplicada a sua vazão, então mais água está vindo em direção ao Paranhana, advindo da Serra Gaúcha. Então é importante esse encaminhamento, essa visão do vereador e da Câmara de Igrejinha, e agora nós também fazendo esses encaminhamentos. Mas quero falar sobre um assunto o qual as pessoas já haviam me ligado, talvez alguns de vocês vereadores, a respeito do Refis. Então entrou nesta casa hoje o projeto do Refis vindo do Executivo. A gente sabe que os últimos anos foram anos muito complicados para a população, ainda estamos com muita dificuldade, mas é a forma que a Prefeitura tem de também ajudar o contribuinte, também ter recursos para manter os serviços públicos destinados à nossa população. E o desconto à vista, então, sai juro e multa, a pessoa paga o valor apenas com a correção, que ela é muito baixa, não tem juro e não tem multa, né? Então, é uma pequena correção. E em 3 parcelas, 90% de desconto, para pagar em 3 vezes. Em 6 parcelas, 80% de desconto. Em 9 parcelas, 70% de desconto. E em 12 parcelas, 60% de desconto. Isto é só para as dívidas já vencidas. Então, seja de 2018 para trás. Não se vai ali, se faz um parcelamento incluindo o ano de 2019. É para contas, débitos já vencidos que as pessoas têm. Inclusive, a pessoa pode ir lá e procurar pelo cadastro geral, tudo que for débito que a pessoa tem no cadastro geral, ou poderá procurar também a Prefeitura e fazer dos imóveis, se tem mais que um, individualmente, o Refis. E também é importante dizer que para as pessoas aderirem ao Refis, as pessoas têm que fazer um requerimento ao secretário, o nosso secretário de Orçamento e Finanças do município, que ele o encaminhará, né, ao setor responsável para que seja providenciada este pagamento dos débitos em atraso. Então, é importante vocês que estão nos ouvindo através da rádio, dos meios de comunicação, fale para os seus vizinhos, para os seus amigos, porque a grande dificuldade é de as pessoas ficarem sabendo que tem o Refis, né? E quando as pessoas, por não ter essa comunicação, por isso esse pedido, que falem para os seus vizinhos, né? Para que todas as pessoas tenham a informação desse Refis. E é importante também salientar que ele tem início dia 1º de março e já termina dia 31 de maio. Então é março, abril, maio, são 3 meses. Então nós vamos ter que aqui mais vereadores falar sobre isso e nós falar para os nossos amigos, para os nossos conhecidos que têm esta oportunidade. Que às vezes as pessoas nos procuram e já venceu o prazo. Ah, vereador, e o Refis, quando é que vai ter? Olha, já terminou o prazo. Então que a gente faça esse trabalho para ajudar a nossa população. Seria isso por hoje.
Agradeço o tempo dispensado. Todos fiquem com Deus. Próximo vereador a se manifestar, vereador Luiz Felipe. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha aqui pelo plenário e também pelos meios de comunicação, minha cordial saudação. Bastante alegria que retomo e retorno ao trabalho legislativo aqui na noite de hoje em sessão plenária. Eu quero inicialmente cumprimentar a vereadora Carmen pela postura a qual ela tem tomado desde o final do ano passado em diante, frente às questões críticas que o nosso município de Taquara vem sofrendo. É muito importante, vereadora, é muito importante, cidadão, que a gente esteja atento, olhando e percebendo os problemas e as dificuldades da nossa comunidade, do nosso povo, do cidadão taquarense. Os problemas, muitos hão de dizer que o problema de buraco é histórico na cidade de Taquara, que o problema do hospital é histórico em Taquara, que o problema da saúde é histórico em Taquara. Mas daí eu faço aqui um questionamento. Há quantos anos o poder político está concentrado nas mãos dos mesmos? Há quantos anos? Será que não é essa a razão das dificuldades às quais nós estamos enfrentando? E é muito triste quando nós vamos num encontro regional, como teve na cidade de Igrejinha, no final do ano passado, e eu escuto de vereador, eu fico tão triste quando eu vejo Taquara sendo tratada como está sendo. Eu fico tão triste em ver Taquara, que era a nossa mãe, que é a nossa mãe, a mãe da região, ficando para trás em relação a todos os outros municípios. Então, nós precisamos, vereadora, ter, sim, mais cobranças dos governantes do Executivo Municipal, porque quem executa e quem resolve os problemas são, sim, o Executivo, o prefeito, juntamente com o seu secretariado. São eles que resolvem os problemas. E a nós, vereadores, cabe fiscalizar, cabe apontar os problemas e as dificuldades. De fato, o bairro ideal, para a senhora ter uma ideia, vereadora Carmen, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nunca recebeu investimentos públicos, a não ser mal e porcamente, algumas poucas vezes, patrulhamento e ensabramento. Aí, quando então deputado federal Nelson Marquesan Júnior faz uma emenda de R$100 mil para Taquara, ele destinou para o bairro ideal. O prefeito Délcio quase deixou passar a emenda e quase perdeu. Aí, por uma pressão muito forte do PSDB de Taquara, nós conseguimos com que a administração implantasse. Aí vem o nosso, então, prefeito Tito Lívio Jäger Filho. E o que o prefeito fez? Perdeu a verba. Não fez a licitação. Isso no ano de 2014, já no seu segundo ano de prefeito de Taquara. Perdeu a verba. Aí como que nós vamos explicar e como que nós vamos dar esperança para a nossa comunidade se os nossos governantes não defendem os interesses da nossa comunidade? Então nós precisamos, sim, vereadora, pautar e cobrar, sim, do Executivo Municipal uma resposta mais eficiente, uma resposta que devolva para as pessoas o sentimento de alegria, de entusiasmo, de morar e de viver em Taquara. Fui fortemente cobrado também ali bem no dia 1º de janeiro, quando tive que ir até o necrotério de Taquara para 2 velórios, dia 1º de janeiro. Um calor muito forte. Ar-condicionado do necrotério ou das salas deficitários. Bancos quebrados, rasgados, mal estruturados. Uma apresentação deplorável. E daí é justamente naquele momento que as pessoas mais precisam
de conforto, nós temos lá algo, às traças, atirado, sem o mínimo de conforto para aqueles que estão precisando usar daquela estrutura naquele momento. Aí, esse vereador, desde lá de 2009 a 2012, quando foi vereador, e agora já, nessa legislatura, vem desde o início pedindo uma atenção, já encerro, presidente, pedindo uma atenção do prefeito, do executivo municipal, que vá até o necrotério, que dê uma atenção, que melhore a estrutura daquelas capelas. Aí, qual é a resposta? O silêncio, porque elas continuam do mesmo estado. Se não existe dinheiro, é muito simples. Faz o que esse vereador vem falando desde o primeiro dia do seu mandato, nessa legislatura. Procura o público e o privado junto. Vamos para parcerias. Vamos pegar um pedacinho daquele terreno e vamos permitir que o privado construa lá capelas mortuárias e que coloque à disposição, que seja por aluguel para a sociedade, e que o dinheiro desses aluguéis sejam investidos na recuperação das outras capelas. Nós temos muitas formas de fazer acontecer e devolver aquilo que o cidadão quer, que é um serviço diferente e uma esperança diferente para o seu dia a dia. Teria aqui muitas outras pautas, mas infelizmente o meu tempo se passou e eu permaneço à disposição de todos os senhores, de todas as senhoras. Uma boa semana. Próxima vereadora a se manifestar, vereadora Magali da Silva. Cumprimento a presidente dessa casa, vereadora Cirlei, colegas vereadores e vereadoras. Quero cumprimentar os veículos de imprensa, pessoas presentes nessa casa nesse início de noite e a todas as pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Quero cumprimentar de uma forma muito especial o vereador Carlinhos de Igrejinha, que não se encontra mais presente, né? E quero parabenizá-lo pela iniciativa de propor a moção de apelo sobre a barragem das Laranjeiras, localizada no município de Canela. Nós vimos recentemente o que aconteceu na cidade de Brumadinho e eu parabenizo o vereador por a iniciativa. Nós temos barragens aqui e eu acho que ele está no caminho certo. Parabéns, vereador. Quero iniciar meu pronunciamento também no dia de hoje falando a respeito de alguns questionamentos feitos por parte da comunidade nos últimos dias e que depois de sentar e dialogar com a administração municipal, juntamente com alguns secretários, já conseguimos algumas respostas positivas. Quero agradecer ao secretário distrital, Amarildo, né, que nos últimos dias tem iniciado um trabalho bastante importante na nossa localidade, que é a arrumação das estradas em Fazenda Fialho, e já estão também a roçadeira já está lá, estão roçando as estradas, e nos próximos dias será feita a troca das lâmpadas fluorescentes, o que de fato acaba dificultando muito, principalmente aquelas pessoas que saem cedo para trabalhar. E a partir dos próximos dias agora já voltará a funcionar o horário normal por parte da administração, e eu acredito que isso também vai auxiliar bastante para que as coisas andem melhor, principalmente o trabalho das secretarias distritais. Estarei sempre atenta para as reivindicações da população e sempre que preciso for, irei até os responsáveis para que juntos e unidos tentarmos uma solução que beneficiará a todos. Quero também, senhora presidente, falar a respeito do nosso hospital, principalmente dos pacientes oncológicos, que estão aguardando por uma tomografia e sem nenhuma previsão. A resposta que obtive hoje, por parte do Hospital de Taquara, por parte da direção, é que o superintendente da Silvia Scopel estaria negociando para fazer as tomografias. Negociando agora, sendo que tem paciente aguardando uma tomografia de tórax com contraste desde o mês 8 do ano passado. Isso não é um exame eletivo, é uma urgência. O que é que está acontecendo se a oncologia recebe a verba para se manter? Quantas pessoas já morreram por falta de exames para diagnosticar o problema de saúde? Colegas vereadores,
essa situação é muito preocupante. Eu sugiro que nós, vereadores, o mais rápido possível, vereador Telmo, temos que nos reunir com a direção do hospital e com o pessoal da oncologia para saber de fato o porquê isso está acontecendo. Isso é muito sério. Fiquei horrorizada hoje quando eu recebi a cópia do pedido de exame desde agosto do ano passado, aguardando. E aí a diretora me diz que eles estão começando, vão negociar para ver o que podem fazer. Pacientes oncológicos têm que ser prioridade. Em qualquer lugar é assim. E o pior, eles ganham verba para isso. Às vezes acho que, como a direção do hospital foi colocada pela Justiça, eles podem fazer o que bem entenderem. Eles estão protegidos pela lei. Sentem-se assim. Que o Ministério Público fique em cima e comece a acompanhar mais de perto o nosso hospital. Que façam a mesma fiscalização feita quando, em uma outra oportunidade anterior, agiram com firmeza e conseguiram substituir quem estava ali governando. Digo outra vez aqui, se sentem protegidos pela lei. E daí as coisas estão como estão. Na última semana, recebi uma denúncia que acredito eu que não pode ser verdade. De que o hospital teria contratado alguns profissionais para fiscalizarem os profissionais que ali estão trabalhando em horários incertos. E eles estariam todos hospedados no hotel Candemil. E sempre que precisavam de se locomover, iam de táxi para o hospital. Quero saber aqui, quem está pagando a conta do hotel? Quero saber aqui, quem está pagando essas corridas de táxi para o hospital? Deixa essa pergunta aqui e quero que o hospital responda. Porque como não tem dinheiro para pagar tomografia dos pacientes oncológicos, imagino eu que não teria dinheiro para pagar hotel para ninguém. Tomara que isso não seja verdade. E que os próprios profissionais que ali dizem estar hospedados estejam pagando pela sua conta. Antes de encerrar, quero pedir novamente à direção dessa casa para que solicite uma reunião com os responsáveis pelo hospital e pela oncologia, para nós, de fato, saber o que está acontecendo. E faça um apelo aqui ao Ministério Público, que fiscalize mais de perto para ver e investigar essas irregularidades que podem estar acontecendo dentro da Casa de Saúde. Agradeço pela oportunidade, senhora presidente, e desejo a todos uma abençoada semana. Faremos isso, vereadora Magali, solicitaremos uma reunião, é do interesse dessa Casa Legislativa, inclusive outros assuntos, incluindo na pauta o aparelho oftálmico que passaram à Igrejinha e tem um atendimento maior a Taquara e, me parece, estão solicitando o de volta. Queremos saber o porquê da solicitação. É importante que incluamos, então, nesta pauta. Vamos ver uma data. Presidente, pois não? Por favor. Conversei com o Telmo, o Telmo e o Levi somos da Comissão de Saúde, e já falei com a nossa servidora Marilene para fazer um documento em nome da comissão e encaminharemos ao hospital e também com todos esses assuntos abordados, e inclusive com a Oncoprev também, porque eles fazem o tratamento do câncer. Queremos saber por que não está sendo feitas ecografias que são necessárias, tomografias são necessárias para o início de atendimento. Com uma reunião, vereador, não é? Uma reunião nesta certo. casa. Com daí, então, o propósito de convidar todos os vereadores para a participação. Perfeito. Tá? Perfeito, vereador, perfeito. Próxima vereadora a se manifestar, vereadora Mônica Fácio. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereadora Magali. Eu gostaria de, se possível, quando fosse agendada a reunião com o pessoal do hospital e pessoal da oncologia, que fosse convidada a promotora de justiça, a doutora Ximena, para estar presente. Pois não, vereadora. Será registrado o pedido pela nossa diretora legislativa. Com a palavra, a vereadora Mônica Fácio. Uma boa tarde a todos os presentes, a todas as presentes, principalmente a comunidade que nos acompanha pelos veículos de comunicação, bem como aqueles e aquelas que nos acompanham aqui nessa sessão, principalmente a nossa presidente da Associação de Moradores, né,
a suplente de vereança, a Carmelinda, que muito nos honra aqui com a sua presença. E já através da sua presença, eu quero anunciar que nós vamos iniciar, através do mandato da professora Mônica, uma formação de mulheres em associativismo e empreendedorismo, porque a gente sabe que o valor da mulher, muitas vezes, está, sim, na sua sensibilidade, está, sim, no cuidado com os seus, no cuidado com o seu espaço, mas também está na sua força empreendedora, na sua criatividade e, principalmente, na sua força de construir novas perspectivas. Ainda mais no momento que a gente vive no Brasil de um desemprego muito grande, um dos maiores da última década, ter uma possibilidade de um resgate, de uma significação do valor dessas mulheres é extremamente importante. Também ouvi vários vereadores aqui falando na questão das políticas públicas, na questão da função do Poder Executivo, no que se refere à articulação dessas políticas públicas, principalmente no que se refere ao cuidado com as pessoas. E eu venho aqui de uma forma muito singela trazer para a comunidade algumas ações dentro da Secretaria Municipal de Educação, através da Diretoria de Cultura, que muito nos honra. Na Diretoria de Cultura, através do apoio da Vanessa Sanches, que é uma servidora federal e que elabora projetos, conseguiu emplacar o 3º lugar, na conquista do 3º lugar no edital da Secretaria de Cultura do Governo do Estado, com o projeto Origens do Carnaval. Esse projeto ele vai ser cumprido por 85% de mão de obra local. É um projeto que ele tem um compromisso significativo de resgate e valorização com a cultura afro, com a qual a gente realmente tem uma dívida histórica. Não é à toa que nós temos um quilombo aqui no município de Taquara, né, vereadora Carmen? A senhora muito bem conhece aquela localidade. E uma localidade que precisa muito do nosso olhar, não só do Poder Executivo, mas sim dessa casa. Nós fizemos algumas atividades o ano passado com eles, eles vieram aqui, reivindicaram, e acredito, vereador Telmo, que nós temos que dar esse feedback, né? Principalmente eu, o senhor e a vereadora Carmen, que nos comprometemos de forma mais efetiva com essa comunidade. E acredito que através desse edital a gente consiga fazer esse compromisso realmente se validar. Também falando a respeito da questão da cultura afro, no dia 3 de março nós vamos ter o Carnaval Legal na Rua Coberta, com muamba e blocos. Eu já tive presente na muamba do ano passado, foi muito bacana. Este ano a gente refaz, ressignifica isso, junto com a Associação de Cultura Afro, que o vereador Guido também, né, foi um dos grandes articuladores, e toda essa ação foi elaborada e construída por eles e para eles. Por que disso, né? A gente pode se colocar ao lado das pessoas, a gente não pode se colocar no lugar das pessoas. E principalmente no momento que a gente vive, que o MEC lança uma cartilha que sugere dividir, vereador Telmo, os alunos na aula de educação física entre capitães do mato e escravos. E essa brincadeira não leva em consideração esse povo que foi escravizado, povo livre que foi escravizado e que sofreu torturas e que sofreu baixas, inclusive nas suas próprias famílias e na sua subjetividade, e que nós temos sim esse compromisso histórico de debater de forma firme. E me admiro muito o MEC lançar uma cartilha dessas nesse momento, colocando os negros de volta para a senzala, de volta para o quilombo. Não, os negros vão estar nas comunidades, vão estar ocupando cadeira de vereança, vão estar ocupando cadeira de deputado, que é esse lugar que eles têm. Vereador Telmo. Vereadora, é muito importantíssima a sua colocação, até porque eu vejo a governança, muitas vezes, se posicionar como hipócritas, porque se sabe que hoje a grande luta é pela igualdade de direitos. Se sabe que mesmo com as nossas diferenças de pele, de etnia, de religião, e tudo que envolve a diferença do ser humano, o que tem que ser pautado realmente é a igualdade e o respeito. Eu estou vendo isso aí com bons olhos, a sua posição, e certamente sou contrário a essa colocação do MEC.
Então, vereadora Cirlei, já vou encerrando, só para, né, não deixar soltas as amarras. Eu gostaria que realmente essa casa se posicionasse em relação a isso, porque eu estou em sala de aula, né, e sempre estive, sou professora concursada nesse município desde o ano de 2000, e que a gente possa privilegiar esses professores e esses alunos em sala de aula. A gente já perde tanto. Hoje a gente lida com mais de uma centena de subjetividades em nossa sala de aula, cada professor. Então, vocês pensem a forma que esse professor vai ser desvalorizado a partir do momento que o MEC retira a Secretaria SECAD, a secretaria que trabalha na articulação de políticas públicas de inclusão social e alfabetização, e ainda lança documentos como esse, que ainda retira a total possibilidade do professor de elaborar suas aulas, de construir a sua ação mais efetiva, né? E, para encerrar, hoje é o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. Então, nós, mulheres, como falei anteriormente, nós temos a força, nós temos a coragem e, com certeza, nós temos a esperança em dias melhores, e a gente não vai desistir, porque a gente veio para ficar. Nós, mulheres, negros, comunidade LGBT, a gente veio para ocupar, a gente veio para resistir e a gente veio para fazer uma nova história no Brasil. Próximo vereador a se manifestar, vereador Nelson Martins. Queria saudar a mesa, os vereadores, as pessoas que se encontram presentes no plenário. Olha, eu fiz uma manifestação semana passada, o prefeito está fora da casinha. Eu não falei nada que faltava luz lá no meu sítio tem luz, não tem os meus vizinhos, e falei apenas que tinha 6 lâmpadas que ficam dia e noite acesas, que ele tinha. Eu cheguei em casa, eu não costumo chegar a esse horário, eu cheguei um pouquinho depois das 12 na sexta-feira, ainda peguei ele falando. Ele não falou nada da estrada, veio com uma história de chuvarada. Faz 2 anos que aqueles buracos estão lá, e agora vem contar a história de chuvarada, vai lá olhar. O prefeito não conhece o município, tem que largar mesmo. Eu pedi para ele largar, tem que largar. O cara não conhece o município, está a dizer bobagem, não sabe o que está dizendo. Por que não foi lá olhar antes de falar? Vai lá e olha. Ah, o Nelson está errado, aí eu vou reconhecer que estou errado. Pessoal, não tem nada a ver com a chuva. Vão lá olhar a buraqueira, não tem mais volta, é todo dia carro quebrado dentro daqueles buracos, caminhão, máquina dos granjeiros, estava aqui a semana passada. O cara não aguenta mais, o cara produz não sei quantos mil sacos de arroz, não sei quantas carretas de 40 mil quilos em cima, produzindo no município, aí ele vai dizer uma bobagem dessa, ele tem que olhar primeiro antes de falar. Antes de dizer bobagem, porque ele é acostumado a mentir e pensar que todo mundo acredita. Para mim, não, porque eu conheço ele muito bem. Porque ele disse para mim na eleição de 2012 que temos que mentir, porque o Delcio também mentia. E aí defini para ele, né, porque essas coisas não fecham comigo. O presidente Bolsonaro disse que a saúde para toda a população tinha que ser igual a que ele estava recebendo. Não, a população não precisa ser igual. A população tem que ter um atendimento, nós sabemos da situação, inclusive depois o vereador Regis vai falar. Em setembro de 2006, chegou um tomógrafo novo ali no hospital, estava sendo escorregado, estava a fotografia, tudo na frente, a gente não sabe, porque quanto tantas histórias besta que não acaba não sabendo o que está acontecendo. O presidente não precisa se preocupar em dar uma saúde igual. O presidente tem que botar gente para acabar com essa ladroagem que, quando sai um dinheiro de Brasília, eles vêm roubando aos pedaços, sai 1 milhão, chega a 100 mil aqui na cidade. É a roubalheira nesse país que não termina mais. Estão ali remendando o asfalto na rua Santarém, porque eu falei que tem 1 centímetro lá na esquina da rua com a Flores da Cunha. Cobraram 6 da prefeitura, e essas firmas não fazem, eles fazem, fica por isso mesmo. Ninguém faz. Na minha zona ali, eles foram obrigados, na rua Henrique Balmo, na rua Rio Grande, fazer todo o asfalto de novo, porque eu ia meter eles na promotoria e ia denunciar, porque é uma verba federal. Tem que lidar com a Polícia Federal em cima dessa gente, para eles começarem a aprender, que daí a coisa é diferente. Agora estão ali fazendo o remendo. Faça meu favor, quanto tempo faz para feito aquele asfalto? Quanto a prefeitura pagou? 6 centímetros. Muito lugar. Eu acho que tem um lugar que não tem bem 1 centímetro na esquina lá. Passa um pouquinho. Daí não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para uma estrada. E quero dizer mais para vocês, com o trabalho que foi feito em alguns lugares, não foi em todos os lugares, porque tem alguns secretários que sabem o que estão fazendo. Quando abre buraco que está na base da estrada, eles vão lá e tapam os buracos e não metem a máquina.
para não mexer na base. Eles mexeram na base, num monte de lugar nesse município, para arrumar as ruas desse município, que eles fazem um remendo. Vão olhar ali na frente do escritório do Fabiano ali, há pouco tempo, a vereadora Carmen, foi feito um remendo lá. Pior que estava antes. A prefeitura pagou. Mas como? Não vai ter dinheiro mesmo. E, aliás, o prefeito diz que não tem dinheiro, ele olha aqueles... Alguns secretários foram poucos, mas alguns diretores passaram 20 e poucos dias fazendo campanha contra o sindicato. Não fizeram falta na prefeitura. Não ficaram fora e não fizeram falta. Tira eles e pega o dinheiro, porque o que está nesse país é o empreguismo. Todos os lugares, inclusive, eu quero dizer, o Eduardo Leite, eu achei que ele ia diminuir as coisas, ele continuou, pode ser um bom governador, mas já deu muita secretaria para muitos partidos. Essa história de começar a botar partido, dá no que está aí, ó. Depois não tem dinheiro para um monte de coisa, é assim, ó. Eu quero dizer para vocês uma coisa, olhem bem, se alguém não faz falta, eu não preciso ter ele. Não é assim que funciona? Claro que é. E eu quero dizer para vocês, só um minutinho mais, esse ano que começou, há 50 anos, um funcionário da prefeitura se elegeu prefeito. Foi um dos melhores prefeitos de Taquara, José Tio Marlene, vô do Fifi, fazendo este ano agora 50 anos que ele assumiu. Então, quero dizer para vocês uma coisa, não tinha esse monte de dinheiro de governo federal, eles administravam, pagavam 2,5 salários para o motorista, hoje um motorista acha que ganha R$1.300, por isso que ninguém, vão lá 3, 4 motoristas profissionais, quando eles dão o salário, o cara não olha para trás, pegam a porta e vão, com esse salário não contrata mesmo, é difícil de contratar. Então, tem que rever a situação deste município. Próximo vereador a se manifestar, vereador Regis de Souza. A luz está ruim aí hoje, né? Acho que eu vim falar, eles não querem gravar daí. Vamos lá então. Boa noite, senhora presidente, os membros da mesa, os colegas vereadores e vereadoras, assistência que nos acompanha hoje aqui na Câmara e aqueles que nos ouvem pela internet e pela Rádio Taquara. Como de praxe, né, a lista aqui de reclamações é bastante. Mas eu vou fazer aqui a solidariedade ao vereador Guido, né? Que o pessoal vá lá, busque, pague o seu IPTU, o seu refis, né? Para dar mais essa mão para o prefeito aí. Mas vamos lá. Eu teria aqui diversos assuntos aí que eu já encaminhei por escrito, mas eu vou me ater aí a um assunto que me chamou bastante atenção aqui, provocado pelos colegas vereadores, né? Sobre segurança, saúde, emprego, enfim. Mas um fato muito interessante que eu vi nas redes sociais essa semana, eu disse, não, para aí, eu posso estar errado, e sempre quero estar errado, porque se eu estiver errado, as coisas estão andando bem. E daí eu vou lhe dar uma parte também, seu Nelson. Com relação ao tomógrafo, eu tenho aqui do jornal O Sul, eu vou mostrar só a foto aqui, tá bom? Se vocês quiserem o jornal, eu trago o jornal. Daí tem uma foto, um caminhãozão azul, os doutor lá de jaleco branco, diretor de hospital, certo? Descarregando o tal tomógrafo novo para o hospital de Taquara. Eu tenho a foto, o vereador Luiz Felipe está aqui. 27 de setembro de 2016, o tomógrafo estragou em 2 anos, apodreceu, virou num caco. O Isef levou embora. Não, para aí, tchê. Para esse baile que eu quero descer, seu Nelson. Seu Nelson, pode pegar uma parte disso, seu Nelson. Me ajuda, por favor, seu Nelson. Ou ajuda esse povo, ou nós estamos enganados, ou nós estamos perdidos, certo? Ou nós temos que se mudar de Taquara. Não é o prefeito, nós temos que deixar o prefeito em Taquara, com todo respeito a ele, certo? A sua equipe, e nós ir embora. Porque as notícias que estão saindo nos meios de comunicação são inverídicas. Não é verdade isso que está aqui, seu Nelson. Eu quero ser desmentido. Eu quero ser desmentido com toda a vontade do mundo, vereador Felipe. E não é ser oposição, não é ser contra. Eu quero saber cadê o tomógrafo novo que foi descarregado e saiu na boca da eleição, certo? Para atender a nossa comunidade. Daí a vereadora Magali tem toda a razão em reclamar. Nós temos um tomógrafo novo no hospital. Aonde? Não sei. Igual o aparelho de ecografia diz que tem novo. Aonde? Não sei.
Ele só aparece na época de eleição, tchê. As pessoas só ficam doentes, só tem solução na eleição. A coisa não é correta. É por esse trilho que o gato pega o rato. Mas também tem um outro problema da nova gestão do hospital, que cobrou, acho que dando um temporal aí, bem na hora de eu falar, tá, acabei com a cidade agora, com relação à gestão do Sartori, agora no final do ano, era 4,5 milhões de dívida. Entraram na justiça e tal, legal, elogiei aqui que foram lá, mas cobraram mais do que tinha para receber. Agora o Estado está descontando. Estou errado? Eu quero estar errado. Mas são coisas que infelizmente nos passam entre os dedos e quem sofre é a população. E quem é cobrado é o vereador que está na boca da porta do hospital e está lá na casa e os munícipes bastem na nossa casa para pedir o atendimento. Não é na porta do médico do hospital, do diretor do hospital, do prefeito, é na casa do vereador. Infelizmente, por esses motivos, nos trazem aqui uma grande indignação, vereador Nelson. E dentro do que o senhor falou, saiu 1 milhão de Brasília, chega a 100 mil aqui. Os caras botam a mão em tudo. Daí o sem vergonha é nós. Quem não presta é nós. Quem cobra e fala mal do prefeito, do secretário, do diretor do hospital, somos nós. Lógico que a gente tem que falar, né? As pessoas cobram da gente, a gente está com a cara aí na rua. Quem deve cobrar está escondido dentro de casa, dentro do seu gabinete. Infelizmente isso tem que parar. Eu iria fazer aqui 2 manifestações com relação ao Criar Vitória, que estava aqui o representante da instituição que nós fizemos semana passada, como ele saiu, eu vou me ater, e também com relação à Associação dos Moradores do Loteamento Tito, estava aqui a presidente, eu ia fazer 2 manifestações. Como eles saíram, eu vou mandar por escrito. Dentre todos os outros pedidos, eu acho que já foi meu tempo, presidente, ou não? Eu vou concluir então, certo? Vereador Nelson, quer fazer uma parte? Eu vou falando agora aqui, né? Já abriu, já está no temporal, preteou tudo lá, mas eu vou concluindo. Agradecendo a presença, a atenção de todos os colegas e colegas, a comunidade que nos escutou, e desculpe se me cedi alguma coisa. Vereador Nelson. Eu só gostaria que o Executivo desse uma olhada na Rua Oswaldo Brandão. Foi feito um bom serviço, mas não foi concluído. Parece que o chefe, o Nelson, que é um bom funcionário, está doente, mas que conclua porque está querendo cair um carro dentro de um buraco, tem que fazer uma capina geral lá, porque está difícil, que alguém passe, então, ao chefe do Executivo para que tome as providências em relação a isso. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Luiz Felipe. Eu penso que nós teríamos que interromper a sessão e agendar a continuidade, que diz que o temporal lá na rua está bastante forte. Só tem mais o vereador Telmo para se manifestar e a vereadora Cirlei, presidente. Eu acho que poderíamos fazer um encerramento, né? Vereador Telmo, então o senhor faça uso da palavra pelo tempo de 5 minutos. Quero cumprimentar a presidente do Legislativo Taquarense, minha colega vereadora Cirlei, os demais membros da mesa, as colegas vereadoras, vereadores, servidores dessa casa, ao público que prestigia essa noite, aos ouvintes da Rádio Taquara e os demais veículos de comunicação que nos acompanham. Inicio externando os votos de congratulações ao secretário de Obras, Juarez, pelo atendimento à minha indicação referente a um conserto de canalização de esgoto na rua José Gonçalves das Neves, aonde que estava afetando a empresa Marque Bebidas e os demais moradores do entorno, né? Em parceria então com a empresa Marque Bebida também, que eu gostaria de parabenizar, foi realizado hoje a melhoria e o conserto daquela canalização. Causou alguns transtornos para os moradores, né? Porque tiveram que abrir toda a rua, mas está consertado. Também gostaria de parabenizar o secretário distrital Mário Pires e o secretário Juarez novamente pela parceria realizada, porque se sabe hoje que os secretários distritais estão realmente com os meios, os meios de mecanismos, né, para atender as demandas está meio deficitário, né? É maquinário com problema, onde que não consegue atender a grande demanda. Então tinha algumas ações para ser realizadas, e o secretário Mário Pires, juntamente com o secretário Juarez, promoveram um mutirão, né? Aonde que foi atendido a estrada do Passo da Ilha, aonde que foi atendido o morro que dá acesso à localidade de Ilha Nova, aonde que está sendo atendido a estrada geral de Ilha Nova. Então também gostaríamos de agradecer, e que o secretário de Obras
Juarez tomasse por encaminhamento, então, e fizesse mais mutirões para atendimento às localidades mais distantes da sede do município. Estou falando meio rápido, porque está acontecendo hoje um temporal, né? E pedimos a Deus para que proteja todas as nossas famílias, a nossa população em geral, porque sabemos o transtorno que dá as grandes chuvas em nosso município. Teria mais para falar, mas agradeço a Deus por estar aqui representando a minha comunidade. Em consideração ao temporal que está acontecendo, eu declino do uso da minha palavra e, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que ocorrerá no dia 18 de fevereiro às 18 horas. Aproveito para convidar os vereadores para participarem da audiência pública referente à prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2018 dos poderes Legislativo e Executivo. A audiência pública ocorrerá amanhã, às 10 horas, no plenário desta casa. Desejo uma boa noite a todos e que Deus nos proteja deste temporal.